Então, pessoal, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os encontros vocálicos, né, que a gente trabalhou no primeiro bimestre, né? Então, ó, veja as palavras abaixo. Eu tenho aqui a palavra jardineiro, viagem, recreio, Paulo, polícia e saguão. Observem que aqui nós temos as vogais sublinhadas, né, nessas palavras, né? Então, em jardineiro, ó, o E e o I, viagem, o I e o A. Não risquem a tela, já estão riscando a tela. É recreio, né? Ó, observe aqui o E e o I estão sublinhados. Então, né? quando vogais e semivogais se encontram em uma palavra, nós dizemos que ela apresenta um encontro vocálico, tá? Então, o encontro vocálico é o encontro de duas vogais juntas ou três vogais, tá bom? Então, o encontro vocálico, ele pode ser classificado como ditongo, tritongo ou hiato. Quando uma vogal e uma semivogal, elas ficam juntas na mesma sílaba, chamamos o encontro vocálico de ditongo. Então, ditongo é quando ficam lá as duas vogais juntinhas na mesma sílaba, quando você vai separar a palavrinha. Então, olha o exemplo aqui, ó. Raiva. Tá vendo? Ó? O A e o I é o encontro vocálico e ele ficou junto na mesma sílaba, no rai. Tá vendo? Ó? Raiva. Peixe. Também o E e o I é o encontro vocálico, ele ficou aqui na mesma sílaba. Louça, o O e o U. Caixa, coisa, órfão, quase. Então, para você estar identificando os encontros vocálicos, é muito importante a separação das sílabas, tá? Quando você separa a palavrinha, você consegue identificar qual é o encontro vocálico que tem nela, tá? Então, o ditongo é quando ficam as duas vogais juntinhas na mesma sílaba. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Entenderam, né? Sim. Ditongo é quando são duas vogais juntinhas na mesma sílaba, tá? Então, quando você separa a palavrinha, as duas vogais vão ficar juntinhas na mesma sílaba. É um ditongo. Ditongo agora. Mas se ficam uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba, nós temos um tritongo, que é o encontro de três vogais juntinhas na mesma sílaba. Então, olha o exemplo aqui, ó. Saguão. Ficou três vogais juntinhas aqui, ó. O U, o AN e o O. Uruguai. O U, o A e o I. É o encontro vocálico. Averiguei. O E e o I. Então, novamente, você, quando vai separar a palavrinha, vão ficar três vogais juntinhas na mesma sílaba. É o tritongo. Certinho? Ok? Até aqui? Sim. O IA, ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque as palavrinhas, elas se parecem muito com o ditongo, né? A diferença é quando a gente vai separar as sílabas. Então, quando vogais se separam e ficam em sílabas diferentes, temos um hiato. As palavrinhas são muito parecidas. Você pode até confundir achando que é um ditongo, mas na hora da separação das sílabas, você vai identificar que é um hiato. Por quê? Porque as vogais, elas vão se separar. Então, ó, sa, i, da. Quando a gente escreve essa palavrinha saída, né? Quando ela está escrito toda juntinha, dá para você achar que é um ditongo. Mas, quando você vai fazer a separação da sílaba, você vai perceber que é um hiato. Por quê? Porque as vogais se
separaram, tá? Então, ó, P, so, A, sa, u, D. Tá vendo? Ó, as vogais estão em sílabas diferentes, tá? Fá, isca, lu, a. Então, o hiato é quando as vogais ficam em sílabas diferentes, separadas, tá? Então, muito cuidado para você não confundir a palavrinha achando que ela é um ditongo. Então, na hora de separar a sílaba, você vai falando, ó. Você fala e vai contando nos dedinhos quantas sílabas tem, tá? Então, ó, sa, i, da. Você abriu a boca, ó, 3 vezes. Então, tem 3 sílabas. Então, isso quer dizer que as vogais vão separar. Tudo bem até aqui? Sim. Sim, entenderam? Então, ó, uma dica. Quando for separar a sílaba das palavrinhas, você vai falando e vai contando aqui nos dedinhos, ó, quantas vezes você abriu a boquinha para falar a palavrinha, tá? Quantas sílabas ela tem, tá bom? Outro assunto também que nós trabalhamos foi os acentos, né? O acento agudo, né, que nós trabalhamos também, e o acento circunflexo, né? O acento agudo, que é o famoso acento da vovó, né? Que a gente geralmente fala assim, é o acento da vovó, é o acento agudo, que é esse tracinho aqui, né, ó. Tá vendo? Esse é o acento agudo. Ele indica que a vogal, ela tem o som aberto na sílaba tônica, tá bom? Mas vocês estão me escutando direitinho? Sim. Tá um pouco de barulho aqui, mas é na vizinhança, tá? Vocês desculpam aí, mas... Desculpa. Tá bom? Então, indica que a vogal tem o som aberto na mesma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Então, exemplo, boné, café, árvore, né? Percebam que quando a gente fala essas palavrinhas, o som da nossa boca sai aberto, tá bom? Então, esse aqui é o acento agudo, ok? E também estudamos o acento circunflexo, que é esse bem aqui, ó. Que é o chamado também acento do vovô, né? Geralmente a gente fala, é o acento do vovô. Então, esse aqui é o acento circunflexo. Ele indica que a vogal tem o som fechado, né? Na sílaba tônica. Então, exemplo, ó. Vovô, ônibus, né? Tênis. Você percebe que quando você fala essa palavrinha, o som já sai fechado da sua boquinha, ó. Vou. Quando você fala boné, o som abre, né? Aberto. E o acento circunflexo, ele é usado nas vogais A, E e O, tá bom? A gente não coloca acento circunflexo no I e no U, ok? Certinho? Então, a gente só usa esse acento nas vogais A, E e na vogal O, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não. Não? Então, esse é o assunto da nossa provinha, tá bom? Vai ser os encontros vocálicos e os acentos agudos e circunflexo, tá bom? Então, agora, nós vamos começar, então, a provinha. Vocês já estão com a provinha aí? Já copiaram? Já tá com a provinha impressa? Tia, Oi. Não copiei tudo. dá pra mim imprimir, nem pra pegar na escola. Oi? Não dá nem pra mim imprimir. Radassa, você não me enviou nenhuma das suas provas, né, Radassa? Oi? As suas provas você não me enviou ainda. Porque que eu venho... Vou fazer agora para vocês a leitura da nossa provinha, tá bom? Da nossa avaliação. Então, prestem atenção na leitura para vocês poderem executar aí. Então, na primeira questão,
leia as palavras e circule os encontros vocálicos. Então, eu coloquei algumas palavrinhas aí, vocês irão circular somente o encontro vocálico, tá bom? Que é o quê? O encontro das vogais. Então, eu tenho saguão, piada, estouro, caixote e luar. Então, você vai estar circulando o encontro vocálico. Na questão 2, separe as sílabas das palavras a seguir e classifique os encontros vocálicos em ditongo, tritongo ou hiato. Então, você vai primeiro separar a palavrinha em sílabas. Lembra do que a tia falou, né? Vai falando e vai contando quantas vezes você abriu a boquinha para separar a palavra, tá bom? E na classificação, você vai escrever se essa palavrinha é um ditongo, se ela é um tritongo ou se ela é um hiato, tá bom? Então, separa a palavrinha e na frente você vai me dizer se ficou 2 vogais juntas na mesma sílaba, se ficou 3 vogais juntas na mesma sílaba, ou se essas vogais se separaram. E aí você escreve se é ditongo, se é tritongo ou se é hiato, ok? Na questão 3, você vai só acentuar as palavrinhas com acento agudo ou com acento circunflexo, tá? Então, tem as palavrinhas aí, você lê e você vê qual é o assunto que vai levar. Na questão 4, pinte o quadro com as palavras acentuadas corretamente. Então, cuidado, só pinta quando você tiver certeza, tá bom? Então, tem aí 2 quadros com várias palavras, né? Só que tem um quadro que nem todas as palavras estão acentuadas corretamente, tá? Somente um quadro, todas as palavras estão acentuadas corretamente, tá? E aí você vai estar pintando o quadro, tudo bem? Então, essa é a nossa provinha. Podem começar.